aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Suliane e essa videoaula para as terceiras etapas do EJA, beleza? A nossa videoaula de hoje é ortografia. Aí, professora, que coisa chata, ortografia. Pois é, ortografia. Temos que saber escrever corretamente, conhecer as palavras, beleza? Não é que você esteja errado, mas você precisa conhecer a forma correta de escrever e falar, beleza? E também vamos falar sobre a acentuação dos monossílabos tônicos. Muito importante, ortografia é a arte de escrever corretamente. Utilizar a linguagem escrita corretamente não é fácil. Todos nós sabemos que não é fácil, isso é uma dor de cabeça tremenda. Especialmente na língua portuguesa, porque a nossa língua portuguesa é cheia de regras. E devido ao processo de formação da mesma, que teve influência de vários tipos de língua, das línguas indígenas, das línguas latinas, das africanas, entre outros, da língua portuguesa, esse fato faz com que algumas palavras possuam uma grafia em comum, mas dominar esta grafia não se torna tão difícil quando nós habituamos, ou seja, quando nós temos o costume de ler e escrever tais palavras. Então é muito importante você ler, é muito importante você praticar a escrita, beleza? Não só para você ficar com uma letra bonitinha, legível, mas para você saber escrever corretamente certas palavras. Sendo assim, além das regras e esclarecimento abaixo, é necessário que você leia bastante. Leia bastante, galera, leia bastante. Não precisa ler por obrigação, leia alguma coisa que você goste. Aí você vai pegando a prática e você vai acostumar a ler outros tipos de texto. E assim também com a escrita, tá? Não é fácil estabelecer regras simples para a grafia. Não é fácil estabelecer uma regra simples para a grafia, entendeu? Mas a grafia correta depende de um étimo da palavra, isto é, são muitos vocábulos que derivam no português, derivam da língua africana, derivam da língua indígena, derivar que significa que vem, tá? Por estes motivos, as regras expostas aqui servem para facilitar a sua escrita. Contém, porém, várias exceções, tá? Quando possuir alguma dúvida, deve consultar seu dicionário. É muito importante. Se você tiver alguma dúvida, dá uma pesquisadinha. Eu não conheço tal palavra. Vamos lá no dicionário, dá uma pesquisada. Professora, eu não tenho dicionário. Não, vamos lá na internet pesquisar que temos vários meios de conhecer e de saber o significado das coisas. Beleza? E um dos maiores equívocos, erro ou confusão, tá? Equívoco, erro ou confusão, dependendo do contexto que você coloca essa palavra. Já tem uma palavra diferente. Equívoco na língua portuguesa é a troca do S pelo Z, beleza? Ou vice-versa. Pois o S, em algumas situações, assume o mesmo som do Z, o que pode causar certa confusão, como, por exemplo, análise, escreve com S, mas tem o som de Z. Asa, escreve com S, mas tem o som de Z. Poesia, amnésia, duquesa, entre várias outras palavras que se escreve com S, mas tem som de Z. Sabemos que uma das melhores formas de não cometer esse erro é lendo e escrevendo mais. Porém, existem algumas regras que podem ajudar muito na hora da dúvida. Galera, lembrando, ler é essencial para você conhecer as palavras, para você saber diferenciar uma da outra, tá? E temos as seguintes regras. Usa-se o S nas seguintes situações. Depois de ditongos. Ditongos quando eu tenho duas vogais juntas numa mesma sílaba, tá? Como exemplo, coisa, paizão, mausoléu, entre outras palavras. Devemos empregar são em substantivos derivados de verbos terminados em ender, verter, perlir e indir. Exemplo, aprender, apreensão, ascender, ascensão, compreender, compreensão, subverter, subversão, repelir, repulsão, fundir, fusão.
beleza? Esse é uma das regras de como usar o S. Também temos a regra de usar o S em adjetivos terminados pelo sufixo oso e osa, indicando a mudança, a quantidade de muito, tem, ou estado pleno. Por exemplo, formoso, formosa, dengoso, dengosa, horroroso, horrorosa, cheiroso, cheirosa, e entre vários outros. Lembrando que esse aqui é o adjetivo adjetivo, aquele que qualifica o substantivo, tá? É terminado pelo sufixo oso e osa. Em palavras terminadas pelo sufixo eis, esa e isa, e ose também, empregamos na formação de nomes que designam título de nobreza, posição social, profissão, origem ou nacionalidade. Exemplo: burguês, burguesa, camponês, camponesa, marquês, marquesa, português, portuguesa, princesa, profetisa, sacerdotisa, osmose, pentose e escoliose, beleza? Também temos os derivados de verbos que terminados em isar, por exemplo, analisar, análise, pesquisar, pesquisa, paralisar, paralisia. Também temos a regra da conjunção, por exemplo, na conjunção dos verbos por, querer e usar, fica na seguinte colocação: por, pus, querer, quis, usar, usamos. Beleza? E o Z, agora é o Z. Usa-se o Z nas seguintes situações: nos formadores de substantivo abstratos a partir de adjetivos terminado com o sufixo esse ou esa. Exemplo: sensatez, altivez, magreza, certeza, mesquinhez e moleza, em vários outros, tá? Também usamos em sufixos tris, formadores femininos, por exemplo, imperatriz, atriz, embaixatriz e vários outros, tá? Também usamos o Z em verbos terminados pelo sufixo isa, quando o parágrafo primitivo não possui S, tá? Por exemplo, economia, economizar, terror, aterrorizar, frágil, fragilizar e vários outros, tá? Observação, galera, muito importante. Análise mais A, significa analisar. Isso é uma exceção, tá? Frio, friozar, frisar. Isto é, nessas palavras não existe o sufixo isar com Z, tá? É com S, beleza? É uma exceção. E também temos o emprego do Z em sufixos formadores de aumentativos e diminutivos, quando a palavra primitiva não possui S no radical. Por exemplo, quando você vai estudar lá o aumentativo casa, casinha, carro, carrão, então, tem algumas palavras que vai com S, tem algumas palavras que vai com Z. Nesse sentido, vamos usar o Z em sufixos formadores de aumentativos ou diminutivo quando a palavra não tiver S no radical, tá, galera? Por exemplo, carta, cartaz, mulher, mulherzinha, com Z, avião, aviãozinho, com Z, árvore, árvorezinha, com Z. Lembrando que a árvore tem acento no primeiro A, tá, galera? Não esquece aí não, porque aqui eu tive uma esquecida, mas de boa. Lembre-se, é muito importante, tá? Daí a importância da leitura e da escrita, beleza? Agora vamos para a acentuação dos monossílabos tônicos. Lembre-se, monossílabo é a palavra de uma só sílaba, pode ser átono ou tônico. Átono é um monossílabo pronunciado tão fracamente na frase que sua intensidade é equivalente à de uma sílaba átono. Por isso não tem autonomia fonética e jamais leva acento gráfico. Por exemplo, de, sob, em, sem, dum. Só um exemplo, tá? Esses aqui são exemplos de monossílabos que não levam acento. Aí temos os monossílabos tônicos. É um monossílabo cuja intensidade se equipara à de uma sílaba tônica, pois é pronunciado fortemente
nem todos são acentuados graficamente, nem todos, tá, galera? Então, por isso que a gente vai estar vendo quais são os que são acentuados. Por exemplo, pá, pé, pó, pós, cós, dalo, polo, só, sós, nó, nós e entre outros. Os monossílabos tônicos possuem uma autonomia fonética e semântica, ou seja, são proferidos com força e mantêm o seu significado próprio, independente se virem inseridos em uma frase ou isolados, tá? Podem ser ou não acentuados. É apenas a obrigatória acentuação dos monossílabos tônicos terminada em a, as, es, os, eu, aliás, el, els, es, os e oi. Beleza? Olha os exemplos, terminada em a, as. Pá, malaca, xá, já, a, fãs, lã, san, terminada em es, pé, ré, velé, pé, ré, vê, lê, c, d e vários outros. Esses aqui são os monossílabos terminados em es, tá? Terminada em os, temos pó, só, nó, dó, cós e vários outros aqui também são vários. Temos terminado em els, céu, véu, véus, céus, léu, réu, réus e vários outros. Temos monossílabos tônicos terminados em es ou é, por exemplo, réis, mês, géis. Temos monossílabos também terminados em oi ou os, dói, mói, rói, sóis. Beleza? Esses são exemplos de alguns monossílabos monossílabos tônicos acentuados. Então, se você tiver dúvida, se tiver mais alguma curiosidade, pode pesquisar, pode procurar, pode perguntar para o seu professor, que eu tenho certeza absoluta que ele vai saber tirar a sua dúvida. Lembrando, na ortografia é muito importante a prática da leitura, é muito importante a prática da escrita, porque assim você vai conhecer as regras gramaticais, você vai conhecer as regras ortográficas, você vai conhecer as regras de como empregar certas letras, tá? Beleza? Tchau, até a próxima aula.